Bom dia, prezados irmãos, amigos. O Senhor Jesus Cristo nos trouxe até aqui mais uma vez nessa manhã e juntos estamos para passarmos por esse dia na presença do Senhor, cabeça erguida, talvez joelhos dobrados e preocupados com algumas pessoas, com algumas situações, mas totalmente confiantes no Senhor, certo de que as promessas que Ele fez para nós estão valendo para hoje e vão valer para esse dia inteiro. Eu quero convidar você para o meu momento sublime e nessa manhã eu gostaria de citar um texto que eu citei ontem, quanto à experiência de Pedro quando estava afundando lá no Mar da Galileia e pediu socorro. O texto está registrado em Mateus capítulo 14, versículos 22 até o versículo 33. Quando chega no versículo 31, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Então nós temos essa experiência maravilhosa, marcante. Gosto muito dessa passagem bíblica, eu aprendo muito com ela. Mas eu gostaria de aproveitar esse texto nesta manhã para dividir com você algo que o Senhor tem colocado no meu coração, no sentido de que nós somos convidados nesse dia e nesse tempo, nessa pandemia, nessa crise toda, a confiar cada vez mais no Senhor. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Então, quando Jesus viu Pedro afundando e estendeu a mão, Jesus repreendeu Pedro e disse: por que você duvidou, Pedro? Duvidar no grego significa olhar em duas ou mais direções. Então Pedro estava numa situação, andando sobre o mar, desafiado por Jesus, e ele estava andando, o milagre estava acontecendo, mas ele olhava para Jesus, um possível Jesus, mas também um possível fantasma. E ele olhava para trás, para o barco, E ele ficou a se perguntar: eu continuo caminhando para esse possível Jesus ou eu volto para o barco? Continuo ou volto? E aconteceu o que aconteceu. Nós sabemos, quando nós duvidamos do Senhor, nós não vamos a lugar algum, nós afundamos. Mas quando ele estava afundando, a Bíblia nos diz que ele clamou por misericórdia e o Senhor estendeu a sua mão. Uma outra lição que eu aprendo aqui nesse versículo é que os dois subiram para o barco. Eu fico pensando, me vendo na cena, Algumas pessoas podem pensar: será que Jesus pegou Pedro e foi assim com Pedro, água na cintura, arrastando Pedro até colocar no barco, água batendo no rosto de Pedro? Eu não creio que Jesus tenha exposto Pedro a esse ridículo, eu não acredito nisso. Também não acredito que Jesus tenha pego Pedro e colocado nas costas como um saco de batatas e chegou lá e colocou dentro da embarcação. Não acredito que Jesus fizesse isso com Pedro. Eu creio no que está escrito: subiram para o barco. Eu creio que Jesus pegou Pedro, suspendeu, tirou-o do perigo, colocou Pedro do seu lado, segurou na sua mão e os dois caminharam sobre o lago. Eles dois foram caminhando até chegar no barco, porque Pedro deu uns passos para se distanciar do barco. Então esses passos foram dados agora por Pedro com Jesus. Isso significa que você pode estar no meio de uma tempestade, você pode estar num lugar totalmente inseguro, como no meio de um mar, mas se você estiver com o Senhor Jesus, se você estiver lado a lado, segurando na mão do Senhor, fazendo isso pela fé, confiando, orando no Senhor Jesus Cristo, Ele vai levar você a salvo. E vocês vão subir no barco. Vocês dois vão chegar a salvos no destino que Deus preparou para você. Então eu fico pensando que Pedro, quando ele perguntava se eu volto para o barco, mas no barco ele passou a noite toda e o barco não era seguro. Jesus é seguro. Estar com Jesus é seguro. Segurar na mão de Jesus é seguro. Clamar por misericórdia é seguro. Então nesse dia eu quero convidar você, quero desafiar você a clamar por Jesus, a segurar na mão de Jesus. Ore, espere no Senhor, entregue a Ele a sua vida e deixe que Ele possa conduzir você nesse dia, até o término dessa crise, dessa tempestade que nós estamos enfrentando. Vamos vencer, vamos continuar segurando na mão do Senhor, porque Ele vai nos levar a salvos. E quando isso acontecer, as pessoas lá de fora vão dizer: esse povo é verdadeiramente o povo de Deus, esse Jesus é verdadeiramente um Salvador,
vão crer no Jesus que nós cremos, serão salvos pelo Jesus que nos salvou. Então a sua vitória sobre essa crise com a sua família durante esse dia e durante todo o restante dessa pandemia vai ser um testemunho para as pessoas que não têm Jesus como Salvador. Creia nisso, tenha um bom dia.